Mari, que tempos, hein? Que tempos. Hoje a gente está aqui no começo, talvez, Sim. Da mobilização para se ficar em casa. A gente ainda tem o luxo, nas últimas 10 horas, de gravar algo ao vivo, mas é interessante, eu estava conversando com um amigo esses dias, que nos últimos 3 anos, toda vez que chega dezembro, eu falo, não, ano que vem vai melhorar, porque não é possível que piore, não tem mais para onde ir, não tem mais como piorar. E aí acontece uma coisa dessas que faz a gente ficar um pouquinho mais triste com as coisas, mas eu espero que melhore. Você lembra assim dos grandes perrengues da vida, assim? Da vida, coletivos? Eu lembro de alguns desesperos e lendas urbanas nos anos 80 e começo dos anos 90, como o Cometa Halley. E eu lembro de algumas coisas como a cólera, uma suposta terceira guerra mundial, que era a Guerra do Golfo na época. Eu era muito pequena e eu lembro que a Guerra do Golfo, ela começou, ou as primeiras imagens chegaram na mesma noite que iam exibir o Labirinto do David Bowie na televisão. E aí o filme foi interrompido, o filme que eu queria ver durante muito tempo foi interrompido pelas imagens da Guerra do Golfo. E eu fiquei muito impressionada, talvez eu tivesse uns 9 anos. Eu fiquei muito impressionada achando que o mundo ia acabar. Tivemos H1N1, tivemos cólera, tivemos o ebola, que foi rapidamente controlado, mas com essa intensidade não. E sem saber muito o que ia acontecer também, acho que não. Então a gente tem que evitar o pânico, mas dá aquela sensaçãozinha de, puxa, eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Então a gente vai pra trás. Que bom! Que bom, momentos melhores. A perspectiva sempre ajuda também, eu acho que é por isso que eu, em parte, faço essa pergunta, porque quando a gente olha em perspectiva, vê que as piores coisas passam também, assim, não só as melhores coisas passam. Mari, como você já contou essa história algumas vezes em palestras que você frequenta, aulas que você dá. Hoje você é uma editora muito completa e é também professora. Você não se vê assim? Eu ainda me vejo com adolescentes de 15 anos de idade, então toda vez que alguém fala em editor e professor, era o sonho da minha vida, mas eu levo um tempo e eu dou aquela risadinha de timidez, assim, é isso, acho que é. Como é que você chegou ao mundo do livro? Teve um momento crucial, assim? É muito complicado, porque não há uma formação para editor e, vindo de onde eu vim, a gente não tem acesso. Eu venho do subúrbio do Rio de Janeiro e dentro de uma classe C tão desesperada pela sobrevivência, os nossos pais não são as melhores pessoas que te incentivam a ir para uma carreira mais de humanas, né? Você tem poucas opções, você tem que seguir essas opções. Então, o que eu fiz rapidamente foi fazer o que os meus pais pediram. E eu trabalho desde cedo, trabalho desde os 14 anos e aos 19 eu lembro que eu estava desesperada para arranjar um emprego e mandei currículo para todos os lugares. E interessante que uma editora entrou em contato, ligou lá para casa, não por minha causa, mas por causa da minha irmã. Minha irmã tinha mandado currículos também para a área de divulgação escolar, alguma coisa assim, que ela já tinha uma experiência. E ela tinha acabado de conseguir o emprego dela, se eu não me engano, era na FTD. Só que o RH ligou e meu pai atendeu e meu pai falou, olha, essa irmã aí já está contratada, mas a irmã dela que está buscando emprego está procurando emprego, será que ela pode ir conversar? E era para a Editora Moderna. Foi o meu primeiro, era terceirizado, né? Mas foi minha primeira experiência com o mercado editorial. Eu fui e logo depois eu entrei para Relume do Mará. Então, eu obviamente tinha uma paixão pelos livros, muito embora meus pais não incentivassem
essa carreira de humanas. Meu pai, principalmente, entendia muito o valor da leitura. Então, mesmo com dinheiro apertado lá em casa, meu pai fazia questão de comprar livros pra gente ou trazer coisas interessantes. Eu fazia história na época, eu tava na faculdade já, comecei a fazer faculdade muito cedo também. Então, uma coisa foi levando a outra. Eu entrei como assistente, na Relume do Bará, entrei como assistente do Roberto Sprecher, que era o editor-chefe. E logo depois, quando a Relume foi incorporada pela Ediouro, eu fui promovida a editora também. Então, eu também tive uma carreira como editora muito cedo, né? Se eu não me engano, com 23 anos eu já era editora. Eu não tinha nem terminado a minha formação quando essa oportunidade da Ediouro veio. Então foi uma coisa que... a vida foi se encaixando. E é bom dizer isso porque poucas vezes a vida se encaixou durante o processo, né? Como é normal da vida. As coisas não se encaixam, você vai correndo atrás de outras. Mas nesse sentido, no sentido da carreira de editora, esse papel encaixou, as coisas se encaixaram. E tudo porque a minha irmã também tinha mandado currículos. Você não tem a sensação, assim, por causa desse encaixe, aí você fala, o normal é que não se encaixa nas coisas na vida, assim. Aí você olha pra trás e fala, caramba, mas aquele momento encaixou, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Eu achava muito estranho que tivessem me dado uma oportunidade para trabalhar com divulgação sem experiência nenhuma no ramo, né? Mas eu trabalhei em locadora, eu trabalhei com cultura, eu fazia história. Então, nessa entrevista com a Moderna, esse meu background de cultura, eu lembro que uma das perguntas, eu não lembro mais o nome de quem me entrevistou, mas uma das perguntas da pessoa que estava na Moderna, para mim, foram os últimos 3 livros que eu havia lido. Então, acho que o background mesmo cultural foi muito importante para que isso acontecesse, né? Mas sim, eu sempre ficava achando que era um lugar, era muita coincidência e sim, eu ficava muito surpresa. Mas depois de um tempo, conforme eu fui trabalhando em editoras e conforme eu fui entrando no departamento editorial, de fato, eu fui sentindo que aquilo era a minha vida. Então ficou muito mais fácil entender que talvez eu tivesse me preparado para aquilo a vida inteira. Porque se não fosse isso, ia ser uma cultura apenas de entretenimento e gosto, não seria uma carreira, né? Então acho que as coisas realmente eram para ser. Está aqui num recuozinho, numa rua de Pinheiros. Simão Álvares com Sebastião, não sei o quê. Eu não consigo ler o resto do nome da rua. Não dá pra ler, a gente está aqui em cadeira de praia que a Mari trouxe da Storytel. Direto da varandinha da Storytel para as ruas de Pinheiros. Eu tenho quase 2 anos na Storytel agora e foram, vou arredondar, né? São 2 anos muito felizes de compreensão, paixão, porque muita gente me pergunta: mas você deixou de ser uma editora tradicional para fazer áudio? Eu continuo editando. A Storytel tanto sublicencia os direitos como ela cria conteúdo novo. Infelizmente, hoje a gente precisou cancelar o lançamento do nosso primeiro Originals, que era do Chico Felice, que é a biografia da Elke, ia ser no MISE, a gente tinha preparado uma festa mesmo. Mas há muita paixão e muita liberdade para se criar dentro da história. Então, obviamente, eu tenho passado os últimos 2 anos apaixonada pela empresa e pelas diferenças, porque não é só o valor sueco. É uma empresa que está em 21 países, então tem muita diferença entre nós e tem muita oportunidade nessas diferenças, né? Eu acredito que em ambientes que você tenha pessoas diversas é onde se cria melhor. Então, mesmo que a gente esteja distante fisicamente, a gente tem toda uma tecnologia que facilita isso e toda uma conversa de trazer coisas novas, né? Para mim é muito interessante porque eu estava do outro lado da mesa. E eu preciso confessar que muitas vezes, para mim como editora de livro físico, eu torci o nariz e falei: e-book?
Ah, gente, não, que audiolivro, E a coisa foi me conquistando ao longo do tempo, principalmente quando você, como editor, percebe que o livro que você acha incrível, que podia atingir um público muito interessante e que é valioso, ele está parado no estoque. Aí você começa a pensar, cara, precisa existir outras formas de distribuição. E eu cheguei nesse ponto, e foi no ponto que a Storytel veio, né, que eles vieram conversar comigo, né? Então há uma transformação do meu ponto de vista nesse momento do que é fazer conteúdo independente da plataforma. Eu sempre tive muito interesse pelo streaming de modo geral, foi uma coisa que obviamente já existia, mas que explodiu com a Netflix, e você percebe que atinge muito mais pessoas e abraça muito mais pessoas e oferece todo tipo de conteúdo, você não fica segmentado como são as emissoras de TV. Então tinha muita curiosidade e eu falo isso com todo carinho, assim. Eu acredito que a história até hoje é a minha casa e eu sou muito bem acolhida pelas pessoas, muito bem respeitada e o diálogo é incrível, incrível. Eu posso arriscar e te dizer que fazia tempo que eu procurava o ambiente editorial em editoras e eu achei na Storytel. Porque em algum tempo tudo se tornou muito mais burocrático. Nada contra, mas para quem está em busca de conteúdo, isso pode ser uma distração muito grande. A Storytel é uma grande editora, é um grande ambiente editorial e eu me sinto obviamente muito feliz com isso. A sua escolha de palavras foi muito precisa, assim, de dizer que a burocracia é uma distração na criação de conteúdo. Obviamente que é, não é uma... Ela não é descartável. Você precisa da burocracia, você precisa de meios e de caminhos para você, que você precisa abrir, né? Você precisa abrir caminhos e você tem processos para que esse conteúdo chegue no público final, para que você remunere o seu autor, para que você mantenha uma empresa que, né, todas as editoras são empresas sadias. Obviamente, eu não estou... Mas é uma distração. Então, se 70% do seu dia a dia numa editora é burocrático, obviamente você está perdendo 70% de chances de fazer algo melhor, editar melhor um livro, ou trazer algo que seja interessante, um conteúdo interessante, ou que você esteja prestando atenção no mundo e no que está acontecendo. Você precisa de constante atualização no mundo para você ser um editor de aquisição. Então, sim, é uma distração, muitas vezes fundamental, mas eu acho que a editora e as editoras, as estruturas editoriais precisam entender que o editor precisa desse tempo de maturação das ideias, dos textos, do diálogo com o autor, que é necessário. Eu não sei se você tem percebido isso ou é uma coisa mais editorial, mas muitos autores vêm até a mim hoje reclamando que o tratamento das editoras com eles se tornaram distantes, porque o editor agora tem tantas outras tarefas que não há o carinho, o tempo, né? Então, obviamente tudo muda e as coisas se atualizam, mas importa sim o equilíbrio entre essas coisas. E a gente percebe quanto é importante e como é imersivo esse processo, né? Leva tempo. Fazer livro leva tempo. Então você não pode fazer correndo, você tem que respeitar o tempo do autor, você tem que respeitar as revisões, a reflexão do editor em cima daquele material. Muitas vezes não é o momento certo para publicar, às vezes você tem que esperar mais ou recuar, enfim. Então sim, tudo que é uma distração precisa ser equilibrado para que a gente não tenha nenhum prejuízo nesse processo. Como é que vão os planos da criação do grupo editorial Rolier? Um dia ele vai existir? Existe esse sonho? Como é que é? Olha, eu não sei te responder. Em algum momento lá atrás eu quis ter a minha agência literária, mas eu acho que de novo,
eu não sou a pessoa da administração e eu preciso de apoio. Eu não consigo. Eu vejo muitos editores se tornando donos de editoras e eles vão atrás, eles vão para esse processo administrativo que é necessário e é uma responsabilidade muito grande. Você não pode ser kamikaze a ponto de criar algo e não dominar completamente, né? Então, uma vez que eu entendo que eu tenho essa dificuldade, eu acho que a minha intenção na minha carreira agora é totalmente voltada a achar conteúdos interessantes. E essa é a minha busca. E eu acho que sempre foi e sempre vai ser. Assim, é onde meus olhos brilham. Essa biografia do Chico Felitti, que a gente ia lançar hoje, e a gente, né, lançou no aplicativo, mas não fez festa nem nada, a ideia surgiu um dia que eu acordei e fui tomar café, e aí eu vi uma atriz que ia fazer uma ponta numa biografia do Chacrinha vestida de Elke. Mas, meu Deus, gente... E a Elke sempre foi a mulher que eu quis ser por algum motivo que eu não sei te explicar. Eu vi aquela criatura, aquela personagem montada. Lá em casa via-se muito Silvio Santos, né? Meus pais gostavam muito, era programação de domingo. E meu pai, principalmente, que era muito machista, estava sempre reclamando dela, colocando essa pessoa, blá, 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 e eu fascinada, né? Então, nesse momento, teve aquele... Gente, a gente não sabe nada da Elke. Vamos atrás. E aí, eu descobri, e eu fui atrás do Chico, porque ele escreveu um obituário da Elke, e ele tentou fazer muitas entrevistas com ela, quando ele era mais jovem, e ela foi ao encontro dele muitas vezes, mas ela não gostava de falar da vida dela. Então ele tinha esse desafio e eu entrei em contato com ele e falei, vamos fazer, e ele entendeu o que ele podia fazer naquele momento. É onde brilham os meus olhos. Quando tudo se encaixa, a ideia com o autor e o processo, e aonde você está, e se os seus amigos de trabalho vão embarcar nisso também. Porque eu lembro que eu tive essa ideia e fui atrás e achei o Chico, e antes de ligar para o Chico, eu passei a mão no telefone e liguei para o André Palme, que é o country manager da Storytel. Eu falei, o que você acha de uma biografia da Elke? E ele, obviamente, ficou encantado, e a gente dando pulinho no telefone, cada um do seu lado. Eu estava trabalhando no Rio de Janeiro ainda. Então, você também ser acolhido pelos seus amigos de trabalho e seus diretores, e a ideia... Eu lembro que eu fui apresentar essa ideia na Storytel e a pessoa responsável pelo Originals da Storytel jogou o nome da Elke no Google, e aí apareceu aquelas imagens da Elke, né? E essa pessoa ficou fascinada também. Então é todo um processo que faz os olhos brilharem para quem tem paixão por conteúdo, né? E é onde eu quero estar. E é o que eu quero fazer. E eu sempre procuro maneiras de fazer isso mais e melhor. Mas a gente tem uma capacidade, né, de concentração. E a minha frustração é não conseguir fazer tantos quanto eu gostaria ao mesmo tempo. Como é que você se organiza nesse sentido? Porque as ideias normalmente não elas não são abundantes, elas não se multiplicam. Eu tenho cuidado de perguntar isso, porque parece que, do jeito que a gente fala, às vezes parece que ideia é um paraquedas, um presente dos céus e tal. Ela é uma construção sempre, é uma emergência de alguma coisa. Ela é uma construção. Mas ao mesmo tempo que é uma emergência, ela não tem hora para vir. Então você está falando desse brilho nos olhos da Elke, e deve ter umas 3, 4 outras ideias no mínimo. Não, sim. Como é que você organiza isso? É difícil responder isso, né? Eu acho que o mais próximo que eu encontro dessa resposta é roubando uma teoria do David Lynch. Ele tem um livro em inglês chamado Catching the Big Fish, que é, né, pescando, né, não sei como traduz, né? O peixão. E ele diz que é como colocar um anzol com uma isca na água e esperar. Mas acima de tudo é você estar concentrado naquilo. E ele usa muito de meditação para se concentrar naquilo, né, nele mesmo.
Quando ele fala isso na minha cabeça, vem essa ideia de imersão em todas as coisas. A gente vive esse momento em que há uma troca. Antigamente você sabia muito sobre um único assunto e você se tornava um especialista nisso, né? Era o processo do estudo, do conhecimento. Hoje em dia isso foi trocado por você tem que saber um pouquinho de tudo e você tem que ter uma noção geral das coisas e as pessoas não se aprofundam. E eu acho que quando você não se aprofunda, você não consegue entender que aquilo é uma ideia, porque as ideias estão passando na sua cabeça o tempo inteiro. Mas reconhecer que aquilo é algo que vale a pena é a grande sacada. Eu imagino que eu tenha perdido 1 milhão delas nesse processo. Anoto. Às vezes isso fica maturando na minha cabeça durante anos e eu vou fazer depois. Eu tive um livro que eu fiz na Rocco que ele veio muito antes da Ruth Kaur, no processo de poesia feminista. Eu sempre quis chamar a Karina Burr para escrever um livro. E eu fiquei anos pensando nisso, até que eu encontrei o momento certo. Eu estava na Rocco, que abrigava esse tipo de livro, era um livro de poesia. Eu tinha uma mentora que era a maior editora do país, que era a Vivian Wyler. Eu tinha um ambiente feminino para conversar. Então todo o ambiente favoreceu para que aquela ideia que eu fiquei anos maturando na cabeça fosse tirada do papel. Tem ideias que você tem e não é o momento. Eu tenho um outro projeto que infelizmente eu não posso falar na Storytel, que veio de uma experiência que eu tinha morando no subúrbio do Rio de Janeiro. E eu desenvolvi uma história na adolescência e ano passado eu achei o autor que não só gostou da ideia, como vai escrever um livro em cima da ideia. Eu pensei isso com 15, 16 anos. Isso está virando alguma coisa agora. Então eu acho que entender o tempo das ideias é fundamental. Não descartar nenhuma, porque às vezes ela só não é boa naquele momento. E maturar aquilo é importante. Mas isso não quer dizer que você vai conseguir todas as ideias. Vai passar muita coisa. Volta e meia um editor tem uma ideia incrível ou eu olho com uma certa inveja, nossa, eu não tive essa ideia. Ou às vezes eu olho e falo, nossa, eu tive essa ideia lá atrás, eu nunca tive coragem de tocar isso. O que eu acho que é pior do que não ter tido a ideia, de uma forma geral. Então, você ter o foco, entender o tempo das ideias e prestar atenção para ver se o cenário é o cenário ideal para tirá-la do papel, eu acho fundamental. Mas, fora... Eu comecei de modo ridículo essa explicação, né? Eu falei, eu acho mais próximo, e eu tô aqui há meia hora falando sobre isso, porque me fascina o campo das ideias e eu acho que é a minha obsessão. Eu não gosto de deixar passar nada e todos nós deixamos passar muitas coisas. Mas eu acho que o mais próximo e o mais rápido seria essa coisa da pescaria. Assim. Você joga a isca, que no caso do David Lynch é a meditação. Ele entra num estágio de meditação e fica com ele mesmo ali, esperando, né, que o mundo de fora se cale para ele entender as ideias que ele tem na cabeça. Eu acho que é uma boa forma de entender de onde as ideias vêm, porque somos seres fascinantes, né? A gente tem essa capacidade de criar e desenvolver coisas o tempo todo, mas às vezes a gente vira uma chavinha que a gente não presta atenção. De novo, distrações, sobrevivência, necessidades. O dia te toma tudo. Eu me sinto muito privilegiada de poder trabalhar com ideias de outras pessoas e as minhas, mas a maioria das pessoas não tem isso. É como você esperar que saia de uma favela 40 meninas violinistas sem ter dado uma oportunidade. A maioria das pessoas precisa sobreviver, então eu me sinto muito privilegiada com isso. Mas eu acho que é um processo que não pode ter distração.
Quando a gente está gravando assim na rua, pelo menos para mim, né? Eu morro de medo de todos esses barulhos. Na verdade, são os barulhos da vida, né? São os barulhos da vida. Os Renegades e todos os outros carros, a moça que precisa limpar ali a casa, o rapaz que estava limpando também. A passagem, né? As pessoas se dirigindo para coisas. Aí, ao contrário, talvez a vida acontecendo aqui seja o que a gente deve prestar atenção. O editor está ligado nisso também, o que pode ser o produto que interessa para cada uma das pessoas. Tem que estar, né? Quando você está na rua, você está ligado ao mesmo tempo? Sim, acho que sim. Eu acho que o editor nunca desliga, né? E a gente não cria a maioria das ideias. As histórias que eu contei para você são coisas que demoram muito mais a acontecer, né? O editor recebe muitas ideias. Cada livro, cada ligação de um autor, cada proposta é uma ideia diferente. Mas o que cria a empatia do editor com aquela ideia é a vivência do editor. Por isso que há editores especializados em muitas coisas. E o editor de ficção, principalmente, é um exercício de empatia a partir da sua própria experiência. Se você gosta de história, se você se interessa, se tem uma pessoa passando e você quer saber por que ela está com aquela roupa X, Y, um saco de batatas, que seja, essa criação de empatia que te dá abertura para receber essas ideias e entender se essas ideias têm valor, se elas podem se tornar algo compartilhável entre um público ou não, né? Então, sim, eu acho que o editor é uma parabólica. E é muito interessante que é uma parabólica antenada na vida, nas histórias, nos jornais, no que os agentes dizem, no que pode acontecer no futuro. A gente vive um momento muito engraçado no mercado editorial, porque até talvez 2015 a gente vivia aquela era das grandes tendências. Então, você publicava 50 tons de cinza, isso virava um fenômeno no país inteiro. Vários tipos de pessoas lia também, né? De lançar best-sellers. Sim. O próprio Game of Thrones, o Orfanato da Senhora Peregrine, Jogador Número 1, tinha essas coisas. Pessoas diferentes liam e viravam uma tendência, entrava na lista de mais vendido. Outros livros eram gerados em cima disso. Quantos livros a gente passou a ler de fantasia adulta depois do Game of Thrones e tudo mais. Só que a partir de 2015, por uma questão de geração e de comportamento, e é muito engraçado que a gente achava que a internet ia fazer com que a gente se conectasse no mundo inteiro. E todo mundo começou a escolher a sua caixinha e não querer mais sair dela. Então, a partir de 2015 e 2016, as coisas ficaram muito nichadas. E o editor não era mais o editor do fenômeno X. Ele era o editor que conseguia acessar aquela caixinha. Então, obviamente que as editoras pequenas e médias, que não como eu posso dizer, não dependiam tanto das grandes redes de livrarias, sabiam quem era o público e sabiam atingir melhor aquelas caixinhas. E as editoras grandes tiveram um pouco mais de dificuldade, porque essas tendências não eram mais para todos. Então, desse tempo para cá, o grande desafio do editor não é essa... A não ser que vire uma série incrível, ou né, The Witcher agora, que explodiu na Netflix, que vem uma coisa do audiovisual, você precisa se preocupar com os pequenos grupos, porque é ali onde determina o sucesso editorial. Então a coisa meio que ficou mais horizontal e se espalhou, né? E a tua escrita, você... Como é que você... Essa tua criação, você coloca tudo na edição, essa tua potência criadora, ou você tem seus escritos, você também tem seus projetos? Como a minha produção individual, ela vem... Eu gasto muita energia em edição. E em conversar com os autores, em desenvolver capas ou projetos, eu gasto muita energia. Assim, muitas vezes, quando eu faço só isso durante o meu dia, eu chego em casa exausta. Eu não consigo ver nada, ler nada. Mas parte disso são das ideias que aparecem na minha cabeça
E isso é muito legal, e que eu consigo encaixar um autor. Mas os meus escritos, as coisas que eu faço, eu sou muito tímida, eu não tenho nenhuma projeção de colocar isso pra fora. Mas tem? Tem. Cadernos infinitos. Eu mudei semana passada e eu fiz, sei lá, a heresia de jogar metade fora. Que eram coisas que... Você está imediatamente enquadrada no crime contra a crítica genética. Eu sou tímida demais. Eu lembro disso, eu tenho uma ótima memória, isso está na minha cabeça, eu não precisava. Alguém que estudasse esses escritos, não ia ver também um pouco do processo da editora também? Eu não consigo te responder. Eu não consigo te responder. O que tem de escrito? Ou tinha? O que tinha de... Assim, eu tive uma vida muito difícil, né? Eu vim numa família de classe C, com pai machista, muita violência doméstica, quase nenhuma oportunidade para minha família e para as pessoas que moravam em volta de mim. Tinha muito registro das coisas que eu passei. Eu tive o prazer e a honra de conviver durante muito tempo com o que eu acho que foi a melhor pessoa que já colocou os pés na terra, que era o meu irmão. E o processo de perder meu irmão, por exemplo, foi um processo muito doloroso para mim. Então a maioria desses cadernos era sobre isso. E eu acho que eu precisava colocar um ponto final nessa dor. Porque se você continuar alimentando isso, saudade você vai ter sempre. Mas você não vai reconhecer o valor de você ter passado por isso. Com tudo que aconteceu, eu prefiro ter vivido pouco tempo com meu irmão do que não ter vivido nada. Foi um privilégio. Então eu precisava da outra cara da dor. E tinha muito registro dessa época. Eu tinha banda, então muita letra de música, muita composição, muita raiva acumulada. E é muito engraçado porque conforme eu fui amadurecendo, a minha raiva do mundo foi passando, mas a minha cara de quem tá com raiva das coisas nunca passou, então as pessoas ainda acham que eu sou a Angry Mary. Talvez eu seja um pouquinho aí. Mas eu precisava dar um ponto final nisso, então não valia mais a pena. O que eu mantive foram cadernos com produções mais ficcionais, menos biográficas. Eu não vou fazer nada com isso, eu te garanto, assim, eu sou tímida demais. Eu encaixo nos bastidores, é onde meus olhos só brilham porque eu estou no bastidor olhando o show acontecer. Quando esse papel se inverte, eu fico muito travada, é como se eu fosse um bichinho sem saber o que fazer ali. O que eu gosto está no bastidor, tá do outro lado. Então, e eu não sou ambiciosa, eu não consigo pensar que isso pode ser alguma coisa. Mas o que eu consigo pensar é que isso pode me dar ideias para outras coisas. E aí tudo fica feliz, tudo fica maravilhoso e funciona, para mim funciona. Como é que era essa banda? Eu tive duas bandas. Uma banda de punk que se chamava Barbárie, mas não porque a gente tinha muita raiva da vida que a gente era punk, mas eu acho que a música era uma barbárie, um ato contra qualquer coisa. Eu tocava baixo, eu fazia as composições da gente, mas a gente fazia muito cover, porque no Rio de Janeiro, na época dos anos 90, se você não fizesse cover, você não era chamado para tocar nos lugares, porque as pessoas só queriam extravasar nesses shows, elas não queriam exatamente conhecer bandas novas. E aí depois de um tempo eu comecei a me interessar por música industrial, e aí eu juntei uns amigos para fazer uma banda de industrial, que eu não vou falar o nome para você, porque é horroroso. Mas enfim, a gente escrevia muito, a gente produzia muito, e nessa banda a gente escreveu muita coisa, a gente compôs muita coisa, a gente chegou a gravar um CD no estúdio, mas já era um momento que eu já estava entrando no mercado editorial e já estava entendendo outras coisas. Para de rir! Você não quer dizer o nome, porque se eu for na internet eu vou achar. Você não vai achar, era antes da internet.
Um dia eu te conto, quando você, sei lá, uma hora que você desligar a câmera, a gente conversa sobre isso, mas enfim, eu não tenho nenhum orgulho. Eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho pela diversão que isso foi e pelos momentos divertidos, mas não era nada registrável. E eu cantava nessa banda também. Então, enfim, foi um momento, né? Eu tenho poucas fotos dessa época, mas são fotos que não sei, era um Rio de Janeiro de 40 graus e eu era gótica, eu usava coturno e sobretudo, e enfim. Era uma coisa um pouco esquisita, mas eu era adolescente, eu queria mudar o mundo, eu queria... Um trecho de uma música do Barbárie. Cara, não faz isso comigo. Eu adoro. Não. Mas era tipo umas gritarias mais Ramones, assim. 1, 2, 3, 4. Eu lembro que às vezes tudo era barulho, né? E às vezes quando eu errava, e eu errava muito baixo porque o meu irmão sim tocava qualquer instrumento que colocasse na mão dele, e ele tinha banda, né? Mas era uma coisa muito mais fofa e estruturada. E quando eu errava muito, eu tirava, era energia, né? Eu tirava o plug do baixo, eu começava a tacar no chão e eu fazia música com isso, assim, era nervoso. Eu acho que era todo um processo de extravasar. E obviamente, conforme você vai crescendo e amadurecendo, você vai se conectando com músicas que falam mais pra você. E esse gosto foi passando, e eu tenho esse gosto mais agora que é mais ligado a uma nostalgia do que a coisa em si, né? Então também um pouco de vergonha porque é muito desconectado do que eu gosto de ouvir agora. E até do rock and roll, né? A gente estava falando esses dias de gosto, não sei o que eu gosto muito, mas eu acho que o rock foi para um lado muito esquisito, mas ainda tem bandas e coisas que são muito mais bacanas. Eu tava lembrando esses dias de Jethro Tull, por exemplo, e como aquilo era extremamente brilhante, e como a construção daquilo era fabulosa, e flautas e entonações, né, e notas perfeitas, mas hoje eu não sou a menina punk rocker que era. Virou soprano. Eu adoraria, né? Mas, enfim. Eu tenho hoje uma paixão que eu não sei te explicar. Eu venho estudando ópera há mais ou menos 3 anos. A história da ópera. Eu fui em algumas aulas e me inscrevi, fiquei muito fascinada. Engraçado que você tem muito pouco acesso aos libretistas, né? As pessoas que escrevem, que era onde eu me interessava mais, mas também a composição é muito legal. E hoje eu ouço ópera, e ouço industrial, e ouço eletrônica, e ouço a Pablo Vittar. E eu acho isso tudo importante para muitas coisas, inclusive para você entender, né, aonde você está. E aí eu faço aulas de música, de canto lírico, né? Daí veio essa coisa de eu entrar igual uma maluca na aula e perguntar se eu ia um dia me apresentar no municipal. Claro que não, né? Mas vai ser divertido esse processo, continua aí. Você vai fazer uma aula de tempo? Eu tô fazendo, eu comecei há pouco tempo. Não espere que eu venha cantar. Que eu venha cantar, isso não vai acontecer. Há um aquecimento da voz, eu descobri isso recentemente. Porque antigamente pra mim bastava... O caminhão é o tenor. Mas antigamente bastava subir num palco e cantar, não é bem assim. Mas a minha professora já conseguiu destravar algumas coisas que eu tô ficando muito feliz com o processo. Eu só não tô ficando tão feliz porque eu não consigo ensaiar em casa, não sei se eu te contei essa história. Eu tenho um cachorro que é barítono. Não sei se é isso, mas ele quando ele ouve certas notas do lírico, ele começa a uivar, ele não para mais, e aí eu não consigo ensaiar em casa. Fora isso, a coisa vai bem. Eu parei agora por causa da mudança de casa e eu pretendo voltar. Enfim, quem sabe um dia o vizinho goste do que eu tô cantando no banheiro, né? Sensacional. Mari, esse movimento do punk à ópera, jornalista tem mania de redução, né? Então eu estou seguindo essa mania de redução.
do jornalismo. Mas talvez tenha uma significação também. É errado dizer que você hoje é mais compreensiva? Não. Tá certíssimo. Mais observadora, mais tranquila até? Quando eu era jovem, adolescente, todo o meu consumo de entretenimento era voltado para que eu conseguisse extravasar uma raiva que estava dentro de mim por causa de muitas coisas, principalmente por causa do ambiente que eu vivia. Então, obviamente que você pular pro rock and roll, você pular para filmes mais violentos e tudo mais, era quase o mesmo cenário da tua rua, do teu bairro, da violência que você vivia. Mas a cultura é uma coisa incrível, né? A cultura, ela te abre portas. Você abriu uma pequena portinha que é do rock and roll e aí você se torna fã de uma banda e que o vocalista estudou música clássica, que não sei o que, e você fica, por que ele estudou música clássica? Aí você vai atrás. Você fica fã de um autor que estudou teoria e crítica literária, e você vai atrás, e por que isso acontece? Por que ele escreveu isso? Quais são as referências? Então, e é uma coisa que eu sempre tenho muita mágoa dos que se dizem muito intelectualizados, é que eles não querem esperar que as pessoas desenvolvam a cultura. Há uma afirmação de que você tem que gostar daquela cultura muito mais sofisticada imediatamente, né? A maioria das pessoas não tem nem acesso a isso. Leva tempo para se ter acesso a isso. Então, tudo é um desbravamento, né? Tudo é uma questão de você abrir portas. Eu acho que a questão é você ser curioso o suficiente e você baixar um pouco a bola, né? A gente tem essa cultura muito do eu gosto disso, não gosto daquilo. Não, talvez você vá gostar disso também, não precisa fechar outras portas e desenvolver a partir daquilo ali. Todo o meu conhecimento cultural e literário hoje, obviamente que eu agradeço muito a minha carreira como editora, mas veio de livros muito comerciais que eu lia por influência do meu pai quando eu era pequena, quando eu era adolescente. O meu irmão teve muita influência nisso. Meu irmão era fã de muita literatura de gênero e ele era o meu primeiro filtro, né? Se ele gostava do livro, ele falava, lê. Se ele não gostava, não, você vai perder tempo. Então já tinha ali uma curadoria que depois é muito engraçado, assim, ele gostava de Anne Rice, de Marion Zimmer Bradley e de muitos autores e autores de fantasia. E eu não consigo te dizer qual é o livro que tinha muita referência de teatro grego, principalmente de Eurípides. E eu fui atrás disso e com os 18 anos eu tinha lido todos os livros disponíveis no Brasil de teatro grego. Mas é um exemplo do que pode acontecer, do que as pessoas podem ir atrás. Assim. Então ninguém começa lendo, sabe, Saramago, há um processo, principalmente em classes mais baixas, né? E há um esforço também de educar, e da educação que a gente sabe que não né, deveria, mas não faz esse papel. É muito cruel você exigir uma cultura tão aprofundada nas pessoas tão logo. Mas eu acho que é isso. Eu comecei dessa necessidade de extravasar com tudo que acontecia lá em casa. Era um ambiente que tinha muita cultura. Meu pai fazia questão que a gente lesse, que a gente visse filmes e que a gente argumentasse depois. Então, tinha muita conversa depois de ver um filme, depois de ver um livro, depois de ouvir uma música. Meu pai era extremamente violento com a gente, mas quando eu entrava em cultura era onde todo mundo ficava feliz e ele se sentia feliz, né? Parte da conversa, meu pai não era muito de falar, mas parte do diálogo que ele tinha com a gente era ouvindo Beatles, que era a banda favorita dele. Então, se os filhos sentavam e ouviam com ele, tudo fluía, né? São formas diferentes de diálogo, né? Tem famílias que conversam, tem famílias que ouvem música, tem famílias que fazem rap juntos, tem famílias... Você fala isso sem raiva, parece.
Não tem uma mágoa tão grande Não. sobrepondo a memória feliz, por exemplo? Não tem. Não tem. Já teve. Acho que por muito tempo eu tinha essa raiva dentro de mim e isso acumulou de um jeito muito negativo. Eu fiz muita terapia para isso, mas o que me salvou foi a cultura. E entender de novo que as pessoas se desenvolvem em ambientes diferentes e elas têm jeitos muito peculiares e particulares de reagir ao mundo. Meu pai precisou trabalhar aos 7 anos porque meu avô ficou doente. E a única oportunidade que ele teve para trabalhar era num boteco, servindo cachaça para um monte de bêbado. E você imagina quanto que ele também tinha de frustração para ele chegar ao ponto que chegou. Então, assim, a única coisa que eu posso te dizer é uma história longa, para 1 milhão de anos, mas é que quando você passa por coisas tão pesadas, em vez de sofrer, lembra que ainda resta muitos anos de vida e você se permitir ficar triste, você só está prolongando o sofrimento. Assim. Eu tento colocar na minha cabeça todo dia que eu não quero passar 1 minuto sem ser feliz mais. Porque eu já me ferrei tanto tempo lá atrás que agora, assim, se eu não estou feliz num lugar, eu saio. Se eu não acho a pessoa legal, eu me afasto. E eu tento criar diálogos e ouvir todo mundo. Assim. Hoje eu tenho a impressão que eu ouço muito mais do que eu falo. Então eu não tenho mágoa, porque também eu já errei pra caramba e eu já tive essa raiva dentro de mim, essa raiva do meu pai. Eu sei como é, e eu sei por que é. Então eu não tenho que ter raiva, eu tenho que não repassá-la, eu acho, e nem ficar triste. De resto, a gente... Para finalizar, eu quero ouvir qual é a tua utopia. Não sei se você constrói ela todo dia ou reconstrói. Nossa, que difícil. Qual é o seu lugar utópico, como que ele é mais ou menos? E daí a gente vai pro Museu de Tudo. Eu acho que você está segurando ele. Tô segurando ele. Você não quer me facilitar, não? Melhorar, chegar nesse ponto utópico? Utopia. O meu lugar feliz, talvez? Pode ser uma utopia? Pode, sim. Todos os dias da minha vida eu sonho com esse lugar feliz. Esse lugar feliz é um grande condomínio, o qual todos os meus amigos no futuro vão comprar uma casinha ou vão alugar uma casinha. E a gente vai fazer um grande condomínio de melhores amigos e pessoas incríveis e a gente vai se ajudar e a gente vai conviver junto, vai ser muito bacana. E vão estar nesses condomínios muitas pessoas que vocês conhecem, inclusive. E a gente vai ter espaço para tudo que a gente quer na vida. Eu acho que... Eu sempre penso isso todas as manhãs. Pô, seria tão bom se todo mundo morasse junto e em vez de ter um condomínio com piscina, a gente tivesse um estúdio. E em vez de ter, sei lá, uma quadra de tênis, a gente tem um espaço de slam. A minha utopia mais louca é uma coisa muito lynchiana, assim, de pular e começar a fazer audiovisual. Mas eu tenho plena consciência que é uma utopia. O audiovisual que eu gostaria de fazer é um audiovisual experimental. Passam-se muitas coisas na minha cabeça e eu acho que seria muito legal colocar isso Fora isso, acho que é um papo para anos de divagações. Essa entrevista na rua foi uma coisa bem doida. Você achou? Eu achei, tirando o barulho dos carros, eu acho que eu tô no lugar certo. Sentada no meu habitat natural. Segurando coisas que eu gosto. Me fala dessa coisa que você gosta. Eu trouxe... Vocês têm que cuidar disso com muito carinho.
Hoje de manhã, quando eu realmente decidi trazer isso, eu falei, cara, eu tenho que pedir isso, porque esse livro é uma grande ironia para os editores. Ele se chama Arte de Recusar uma Original. É um livro traduzido do francês, foi publicado pela Rocco. Ele possui várias cartas dizendo qual é a melhor forma de você recusar um original. Então, assim, você tem uma versão desdenhosa, uma versão descritiva, uma versão com Alzheimer, e por aí vai. E quem me deu esse livro foi a Vivian Wyler, assim que eu entrei na Rocco. Entrar na Rocco foi um processo muito prazeroso. Era a editora dos sonhos, e ainda é. E trabalhar com a Vivian Wyler foi uma honra que até hoje eu pergunto se eu mereci. Porque eu não conheci ninguém como a Vivian Wyler na minha vida. E eu tenho uma gratidão que não cabe em mim, por tudo que ela fez por mim. A Vivian, ela formou muitos autores, autores não, editores, né? Desculpa, autores também, mas editores, né? Ela tinha esse olhar de buscar uma pessoa que não tinha experiência no mercado editorial e transformar essa pessoa em grandes editores. Quando eu cheguei na Rocco, eu já era uma editora, mas eu era um ser humano muito, muito assustado e muito triste e muito cheio de raiva. E aí eu costumo dizer que a Vivian tinha um olhar tão bom que ela me formou pessoa. Então eu devo muito para ela. Eu tenho muita saudade dos diálogos que a gente tinha, e a Vivian tinha isso muito forte nela. Ela chegava no muito literário, ela chegava no muito popular. Ela transitava entre os mundos, entre a ficção e a não ficção, entre o acadêmico e o cômico, de uma forma tão rápida e tão simples. E ela sabia de tudo. Nada que você chegasse, nossa, eu vi não sei o quê. Então, eu vi isso há 10 anos atrás, não sei o que tal, não sei. Inclusive aqui, ó, vou te dar essa influência. E você só se continha em segurar um papel com 20 influências, levar isso pra casa e se sentir um trouxa porque você tá descobrindo uma coisa que alguém já foi lá e destrinchou as narrativas, as qualidades de personagem, o que era ficção, enfim. Nunca era menos do que sensacional conversar com a Vivian. E aí eu acho que ela entendeu muito rápido, quando eu comecei a trabalhar lá, a minha admiração por ela, e ela alimentou isso de forma muito esperta, que foi me incentivando a fazer coisas que eu gostava, e que eu entendia, enfim. E na primeira semana ela veio com esse livro, que ela tinha publicado há muito tempo atrás, e ela pediu no estoque para me mostrar, e ela tinha um senso de humor muito peculiar, e a gente riu durante meia hora em cima dessas cartas. E quando ela... E a Vivian me deu muitas coisas, assim, eu tenho quadros que a Vivian me deu, eu tenho livros publicados e não publicados que a Vivian me deu, eu tenho cartinhas de final de ano da Vivian, que ela escrevia com a própria letra e me dava no fim do ano, que para mim são os melhores presentes. Eu tenho mensagens de voz que eu guardo até hoje, porque nunca era menos do que brilhante. E aí eu trouxe um pedaço dessa minha vida para vocês, que é esse livro, que é um pedaço da minha vida com a Vivian, que não foi nada menos do que brilhante. Então, guardem, por favor, coloquem numa redoma de vidro, guardem com carinho isso, porque isso vale muito na minha vida. E para quem puder passar no Publish News e dar uma olhadinha depois do coronavírus, porque ele está cheio de mãos da Mari, né? Vale a pena dar risada com esse livro. Esse livro tem um senso de humor muito bom. E é isso. Obrigada, Argolo. É muito duro essa época que a gente tem que aprender a demonstrar afeto de longe. Mas que
espero que fique, assim, porque pessoalmente tem uma grande admiração por você, muita gente tem, e me sinto muito grato você ter compartilhado um pouquinho do seu pensamento aqui nesse programa. Eu me sinto muito orgulhosa de você estar sentado na minha frente, porque você é um poeta incrível, e eu tenho o teu livro. Mas a gente já se abraçou muitas vezes e esse momento vai voltar. A gente, todo mercado editorial que se encontra, se vê e se fala, meus melhores amigos vêm do mercado editorial hoje. Esses abracinhos vão voltar logo, espero, porque eu sinto muita falta.